Bom dia, turma, mais uma vez. Hoje vamos dar continuidade às nossas atividades de ciência, né? Hoje a gente tem como conteúdo a atmosfera terrestre, que a gente vai ver um pouco só da definição. Hoje é pouca coisa, certo? E a atividade irei colocar no grupo, tá bom? Então, para começar, a primeira imagem é um pouco da definição da atmosfera terrestre, certo? Que diz assim: a atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Então, a atmosfera terrestre ela é retida pela força da gravidade, né? Como a gente vê aqui na imagem explicando. Aí, a atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Então a gente vê que a atmosfera terrestre ela absorve a radiação ultravioleta solar, né, que aquece a superfície por meio da retenção de calor, que é o efeito estufa, é isso? E reduz a temperatura entre o dia e a noite, ok? Aí nessa outra imagem aqui a gente vai ver qual a função da atmosfera, certo? Vocês devem estar se perguntando sobre quais são as atmosferas, né? Que existe. Aí a gente vai ver quais as atmosferas existentes, tá bom? Qual a função da atmosfera? Fornecer o elemento essencial para a vida no planeta, que é o oxigênio. O oxigênio é o elemento essencial para a vida, né? É o ar que nós respiramos, não é isso? A atmosfera proporciona para a Terra uma espécie de manta protetora, que evita que o calor proporcionado pelo Sol se dissipe para o espaço, fazendo com que tenha uma temperatura com poucas variações entre o dia e a noite, filtra os raios. Então, a atmosfera né, propõe para a Terra uma espécie de manta protetora, como a gente viu aqui, né, que evita que o calor proporcionado pelo Sol se dissipe para o espaço, né? Então, também tenha poucas variações de temperatura entre o dia e a noite e filtra também os raios, como a gente vê na imagem, né? Como a gente viu anteriormente, acho que na primeira imagem que eu mostrei, que fala que a atmosfera era um componente que evitava o Sol com o efeito estufa. Aí nessa imagem aqui, quais os principais componentes da atmosfera que contribuem para o efeito estufa? Né? Agora a gente vai ver quais são os componentes, tá bom? Dos 70% restantes, a maior parte é absorvida pelo Sol e pelos oceanos, e uma fração residual e absorvida pela atmosfera. Os gases de efeito estufa mais relevantes são o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então, a gente vê que o gás de efeito estufa, GE, né, que são mais relevantes, com o vapor da água, que é H2O, fórmula química, o dióxido de carbono, que é CO2, é isso? E o metano, que é CH4, e o óxido nitroso, que é N20. É N2O, certo? Desculpa.
A gente vai ver aqui os elementos químicos, né? Qual é a composição química da atmosfera terrestre? Vocês devem estar se perguntando, não é isso? Aí, os principais elementos químicos que compõem o ar da Terra são nitrogênio e oxigênio. O primeiro ocupa 78% da atmosfera e o segundo 21%. O restante é ocupado pelo gás carbônico, 1%, e pelos gases nobres, 0,03%, compreendidos por elementos como argônio, criptônio, hélio, neonônio, radônio e xenônio, certo? Então, esses são os principais elementos químicos que compõem a atmosfera terrestre, né? Aí, o principal elemento químico que compõe o ar da Terra é o nitrogênio e o oxigênio, né? E sabendo que o primeiro ocupa 78% da atmosfera, né? E o segundo 21%. Agora a gente vai ver quais são as atmosferas terrestres, né? Acho que todo mundo fica se perguntando, principalmente vocês, né? Passa a cabeça de vocês. Agora a gente vai ver. Conhecida como a camada gasosa que envolve a Terra, a atmosfera terrestre é constituída por oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, orgônio e outros gases. Essa classificação divide a atmosfera em 5 camadas. Então, a atmosfera é dividida em 5 camadas. Quais são elas? São troposfera, estratosferas, mesosferas, termosfera e exosfera. Então, essas são as 5 camadas da atmosfera, ok? Para encerrar, como eu falei que ia ser pouco, mais era a definição, né? Quais são os principais componentes da atmosfera, como a gente viu anteriormente? Que eu falei que o ar da Terra era composto por nitrogênio e oxigênio, e um ocupava 78% e o outro 21%, que já é a mesma coisa, né? Os principais componentes da atmosfera terrestre são o nitrogênio, 78%, e o oxigênio, 21%. Tá bom? Então, gente, essa é nosso conteúdo de ciência de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não estiverem entendido, novamente me perguntem, tá bom? Eu irei tirar as dúvidas de vocês. Certa atividade irei colocar no grupo. E qualquer dúvida, novamente pode me perguntar, eu estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Tenham um bom dia.